Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma semana de videoaulas da disciplina de Estatística e Probabilidade, ministrado pela Universidade Federal de São João del Rei, campus Alto Paraopeba, em Ouro Branco, Minas Gerais. Como de sempre, a cada 4 semanas fazemos uma avaliação para tentar averiguar o grau de conhecimento que nossos alunos adquiriram ao longo dessas semanas. Então, do dia 5 a 9 do mês 7, nós iremos dar uma avaliação, que no caso é a prova 2, ao longo dessa semana para que os alunos matriculados da disciplina tentem responder para verificarmos o grau de conhecimento que eles adquiriram. Para os nossos ouvintes e participantes que também nos acompanham, para que não fiquem sem aulas, uma vez que nós não daremos aulas presenciais pelo nosso canal do YouTube, nós vamos deixar a continuação das videoaulas do nosso curso R, Programação em R nível básico. Nós, no primeiro bloco de avaliação, no caso da P1, que foram as 4 primeiras semanas, nós passamos para vocês as 8 primeiras videoaulas desse curso. Para esta semana, nós iremos passar as aulas 9 a 16 ao longo das 3 aulas que teremos para essa semana 8. Para essa semana 23, deixaremos para vocês as aulas 12, 13 e 14, que respectivamente falaremos dos assuntos listas, quadro de dados ou data frames e importação de dados. Vamos lá? Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso R, módulo Programação em R nível básico. Hoje nós estamos com a aula 12. Vamos falar sobre o tipo de objeto listas. Se vocês querem pegar todo o material, vocês podem vir aqui na página do curso, que é bendavid.github.io/curso R. Aqui você vem na barra de navegação, subseção básico. Na subseção básico, você está na página Programação em R nível básico. Aqui no sumário, algo de interessante e de acréscimo que nós tivemos das aulas anteriores é o link Exercícios e Scripts via Chime. Lá você vai poder fazer exercícios para cada tópico específico que estamos discutindo. Suas dúvidas e indagações podem mandar aqui na descrição. Bem, para a nossa aula de hoje também nós vamos falar sobre lista de dados. Espero que vocês aqui em lista de dados façam a leitura complementar e aqui nós temos uma discussão bem mais detalhada de tudo que nós vamos passar aqui nessa videoaula. Vamos lá? Bem, o objeto lista, pensando em tudo até agora que discutimos, ela na realidade é como se fosse um vetor atômico mais complexo, vamos pensar assim. Porque o tipo de objeto lista, na realidade, ele é um agrupamento de objetos que não tem um simples modo, mas um agrupamento de objetos, ou que aqui nós vamos chamar de elementos, em que você pode ter tanto um vetor em modo caractere, lógico, numérico, mas também você pode inserir listas dentro de listas. Isto é, você pode criar um objeto lista e inserir dentro de um outro objeto lista. É o que a gente chama de objetos recursivos. Nesse caso, além das listas, nós podemos inserir outras coisas que não sejam vetores, por exemplo, funções, expressões. Então, a lista ela tem um recurso como objeto muito importante para a linguagem R. Por exemplo, quando nós falamos sobre atributo dos objetos, que são características específicas dos objetos na linguagem R, eles são armazenados, por exemplo, em forma de lista.
dentre outras aplicações que esse objeto pode ter. Então, nesse caso, a lista ela vem como recurso de nós conseguirmos agregar mais objetos que tenham modos diferentes. Nesse caso, vamos para alguns exemplos, né? A forma, então, de se obter uma lista é por meio da função list, né? Então, vejamos. Para eu criar aqui uma lista, o que foi que eu fiz? Bem, os argumentos que eu vou colocar será justamente os objetos que eu quero inserir nessa lista. Então, observe que aqui eu estou colocando um vetor numérico, um vetor, na realidade aqui nós temos um vetor de comprimento 1, que é um caractere, que é uma letra minúscula, e aqui eu estou inserindo uma lista. Veja como é a estrutura desse objeto quando a gente imprime. Uma coisa que é interessante, que até então eu não havia mostrado para vocês, é que quando vocês criam o objeto e entre esse objeto você põe o parêntese, quando você executa a linha de comando, automaticamente ele já imprime na tela do console, né? Então você não precisa pôr o ponto e vírgula e digitar o nome do objeto nesse caso para você imprimir. Simplesmente com essa sintaxe você consegue realizar esses dois comandos de uma vez só. Então a estrutura se baseia assim. Nós vamos dizer, portanto, que nesse caso nós temos 3 elementos. O primeiro elemento é um vetor, em que esse vetor nós temos 3 valores, né? E no caso, eu para não confundir o elemento do objeto com o elemento da lista, eu vou chamar de elemento da lista de objeto e o elemento do objeto eu vou chamar de elemento. Então, nesse caso aqui, o nosso primeiro objeto ele tem 3 elementos. O segundo objeto ele tem um elemento. E veja que a forma de lista, a estruturação dela, de indexação é um pouquinho diferente das demais. Que aqui nesse caso eu tenho um terceiro objeto em que dentro dele nós temos 2 elementos. Então aqui eu tenho uma lista que dentro dessa lista nós temos 2 elementos. Então a lista ela tem um norte muito interessante porque na aula seguinte nós vamos ter um tipo de objeto especial que é nesse formato aqui de lista, que é o data frame. É um dos objetos mais utilizados aí quando você vai manipular dados. Para nós acessarmos esses elementos, então eu vou usar o sistema de indexação. O sistema de indexação que nós vamos utilizar é esse duplo colchete. Então, quando eu tenho esse duplo colchete e ponho 1, estou dizendo que estou acessando no objeto L0 o primeiro elemento, isto é, o primeiro objeto da lista, que nesse caso é o vetor com 3 elementos. Se eu quero acessar o primeiro elemento, esse comentário aqui está equivocado, segundo o valor do primeiro elemento, na realidade é o primeiro valor do primeiro elemento. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui, perceba na estrutura do objeto anterior, se eu quero acessar o primeiro elemento do primeiro objeto, então eu tenho aqui a referência do primeiro objeto e a indexação dos elementos. Então, se eu quero o primeiro valor, que é 1, a indexação é colchete 1. Então, aqui eu quero acessar o primeiro elemento, eu uso o duplo colchete 1 para referenciar o objeto, que no caso é o primeiro, e o primeiro elemento com um colchete 1. Isso daqui é quando nós temos uma lista em que nós não nominamos as colunas, ou melhor, os seus objetos. Nesse caso, o que é que nós vamos fazer? Como segunda alternativa de indexação, eu vou agora criar uma lista, do mesmo jeito da anterior, só que eu estou nominando os objetos. No caso aqui, eu tinha um objeto que era de modo numérico, agora ele vai ter nome L01. Esse aqui eu tenho um vetor de comprimento 1, que é um caractere, ele agora é L02. Então, o que é que vai acontecer para facilitar a forma de indexação dessa lista de acesso? Eu vou colocar o nome do objeto, L0,
dólar e referenciar agora o nome do objeto dentro da lista, que no caso é L01. Então, se eu quero acessar esse primeiro objeto, eu coloco L0 dólar L01 e aqui eu tenho acesso ao objeto. Para imprimir o segundo valor, do mesmo jeito. E assim sucessivamente. Bem, considerações que nós queremos fazer para essa videoaula é que, mais uma vez, o objetivo não é manipular essas estruturas de objetos. Nós não queremos manipular dados. Nós só queremos mostrar para vocês a estrutura básica desse tipo de objeto para futuras análises, porque em funções nós vamos fazer algumas manipulações com esses objetos, porque aí nós vamos ter a aula específica para trabalhar com funções. Então, bons estudos e até a próxima. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ben David. Estamos com mais uma videoaula do curso R, Programação em R, Nível Básico, Aula 13, Quadro de Dados. Mais uma vez, o nosso curso ele tem página intitulada bendavid.github.io/curso R e a seção dos nossos materiais para o curso básico. Basta você vir na barra de navegação, em Material, subseção Básico, e em Básico você pode transcorrer todo o sumário, que lá terá todos os materiais necessários para você acompanhar essa videoaula. Aqui nós temos uns links novos, como o link Exercícios e Scripts via Chime. É interessante também que essa videoaula você consiga acompanhar e complementar na seção Quadro de Dados. Na seção Quadro de Dados, nós temos um detalhamento maior e uma discussão maior de todas as linhas de comando que iremos transcorrer nessa videoaula. Vamos lá! Nessa videoaula, nós vamos falar sobre quadro de dados. De acordo com as aulas anteriores, que é de extrema importância, o quadro de dados nós vamos perceber que ele, na realidade, ele é uma lista com o atributo classe data.frame. Isso é o que faz com que esse tipo de objeto ele tenha um comportamento específico. Esse objeto em especial, em termos de armazenamento de dados, é um dos objetos mais importantes para o R e também o que diferencia das demais linguagens. Que características e restrições nós temos nesse tipo de lista? Primeiro, nós temos como restrição de que os componentes devem ser vetores, uni ou multidimensionais, podem ser também listas. Então, mais uma vez, o DataFrame, como é uma lista, também é um tipo de objeto recursivo, porque ele pode armazenar também DataFrames. O que nós temos é que as colunas das matrizes, listas ou quadros, elas são inseridas como coluna de quadros de dados, no caso de DataFrame. A partir da versão 4.0 do R, nós tínhamos anteriormente a isso que esse argumento string_s_factor fazia com que objetos do tipo em modo caractere, eles automaticamente fossem coagidos para o objeto do tipo fator. A partir dessa versão 4.0 isso já não ocorre mais, porque o padrão do argumento string_s_factor está como false. Então, nesse caso, os caracteres, ou melhor, o modo dos objetos, eles são preservados. Por fim, nós temos que os objetos no quadro de dados devem ter o mesmo comprimento. E aí vai ser uma coisa interessante. Esse tipo de objeto, ele tem um comportamento, por exemplo, nós vamos observar na sua indexação, como ele é um objeto do tipo retangular, um pouco diferente, vamos dizer assim, do comportamento das listas. Então, a sua indexação
pode ser realizada usando a mesma sintaxe que a gente usa para matrizes. E aí vocês vão ver com alguns exemplos. Uma coisa interessante é que quando nós vamos fazer importação de dados, então mais para frente nós vamos ter videoaulas específicas para isso, é que quando eu uso a função read.table, na realidade, quando esses dados são armazenados dentro de um objeto, o tipo de objeto é um data frame. Mais uma vez, a importância desse tipo de objeto. Vamos lá. Então, para nós criarmos um data frame, o que nós vamos fazer basicamente é usar a função data.frame. E dentro nós temos argumentos adicionais, em que também já mostramos nas aulas anteriores, e mais para frente nós vamos ter videoaulas sobre funções. Se você tem alguma dúvida sobre a função, basta você digitar antecipadamente no console um ponto de interrogação no nome da função com o qual você está interessado em saber mais informações. Então, se você está em dúvida sobre o data frame, põe um ponto de interrogação e digita o nome data frame e dá um enter no console, que ele vai reportar o help, ou seja, a ajuda dessa função. Bem, então o que eu tenho aqui como linhas de comando, o que eu fiz foi criar um objeto em que o nome dados se associa a esse objeto, e esse data frame eu coloco os seus argumentos e dou nomes a esses argumentos. Eu chamo o vetor de 1 a 10, uma sequência por x, z é um conjunto de letras com caracteres minúsculos que vai de 1 a 10, então isso aqui segue uma sequência, né, da ordem alfabética, A, B, C, D, então eu pego os 10 primeiros, e por fim eu pego um conjunto de vetores de modo lógico, cujos valores são true ou false, e aí se alterna. Peço para imprimir e aqui estão eles. Veja que esse formato é um formato retangular. Isso significa, então, que o padrão, a formação inicial da função por ser uma lista, eu posso usar o estilo de indexação igual a uma lista para poder acessar cada elemento ou alterá-lo, ou também, por esse estilo, usar a indexação de forma matricial. Vamos mais à frente para ver essas diferenças. Então, veja que quando nós usamos chave-chave e nos referenciamos ao valor do elemento, nós acessamos, perceba, o elemento no data frame para nós é a coluna, né? Que nada mais é do que um objeto, né? Então, nós temos o objeto 1, que o objeto 1 representa justamente a minha primeira coluna, que são os valores de x. Então, se eu quero utilizar dessa forma, eu posso. A coluna estando nominada, eu posso também usar o símbolo $, depois o nome da coluna, né? Claro que eu tenho o pré-requisito de dizer qual é o nome do objeto. Então, o nome do objeto, $, o nome da coluna. Também tenho acesso da mesma forma. Esse tipo de acesso é o acesso em forma de lista. Mas veja que como o objeto ele tem forma retangular, eu posso também utilizar o sistema de indexação de um objeto do tipo matriz e da mesma forma eu consigo ter acesso, se eu quisesse aquela coluna, nós temos aqui dentro do colchete a separação da indexação das linhas e as colunas. Se eu quisesse a coluna 1, bastaria eu ter colocado, ao invés de 1 na linha, ter colocado na coluna sem ter inserido nada na linha. E aí eu teria acesso a toda a coluna. Aqui no caso, eu deixei o acesso total só à primeira linha. No caso aqui específico, como eu quero apenas o elemento da linha 1, coluna 1, aqui eu obtive o valor específico. Bem,
Uma outra coisa interessante é que quando você associa o nome a um determinado objeto e você põe parênteses entre eles, automaticamente, ao ser colocado na memória, ele é impresso na tela do console. Então aqui o que eu estou fazendo é um outro tipo de indexação, só que aqui eu não estou acessando e mostrando, eu estou alterando. Então aqui, se eu quero alterar esse elemento da linha 1, coluna 1, e aqui está o valor 1, eu vou trocar por 10. Observe que na hora de eu alterar e já automaticamente imprimo já com esse valor 10. Então significa dizer que essa linha 1, ao invés de x ser 1, agora ele é 10. Y é A e Z é igual a true. Por fim, o que nós temos para falar em termos adicionais, possa ser que vocês, quando tenham muitas colunas no data frame, vocês estejam achando inconveniente o acesso nessa forma de lista dessas colunas, de ter que estar toda a vida referenciando ao nome do objeto, dólar, o nome da coluna. Então, se você não quiser fazer isso, o que você pode fazer é anexar esses objetos que estão dentro do data frame no caminho de busca. Esse caminho de busca nós vamos ter uma videoaula específica, então eu nesse momento não vou entrar muito em detalhes, mas o que eu faço é, para eu colocar esses objetos no caminho de busca, nós usamos a função attach. Então o attach, ao ser digitado em que o argumento eu coloco o nome do objeto, eu estou acessando agora, após essa linha de comando, a coluna X sem referenciar o objeto dados. Então perceba que aqui agora eu poderia ter colocado a coluna Y ou a coluna Z e eu teria acessado normalmente sem precisar ter mencionado o nome do objeto. Isso significa que esses objetos, como eu realizei o attach, o anexo dessas colunas ao caminho de busca, não foi necessário mencionar. É extremamente interessante ao finalizar, para não haver problemas no caminho de busca, na hora de você correr atrás, vamos dizer assim, de outros objetos ou de buscar outros objetos, é interessante você fechar, então desanexar. Então, para desanexar, nós usamos o detach, dados. E aí perceba que posteriormente, com esse ponto e vírgula, eu realizei duas linhas de comando numa linha só. Quando eu peço o objeto X, como eu já desanexei do caminho de busca, esse objeto ele não existe mais no nosso caminho de busca. Então, o que nós temos para a aula de hoje, o objetivo dela não foi fazer manipulações, mas nas videoaulas anteriores nós já fizemos a menção com relação a esses objetos, foi simplesmente mostrar a vocês como é a estrutura básica de um data frame, como indexá-lo, alterar os seus elementos. Portanto, boa aula e bons estudos. Olá, eu sou o Ben David e estamos para mais um curso R, módulo Programação em R, nível básico. A aula de hoje é a aula 14, importando dados. Se vocês querem mais detalhes sobre o curso, entre na página bendavid.github.io/curso R. Aqui, na barra de navegação, em material, você vem na opção básico e na opção básico você estará na página desse módulo. Aqui nós temos em sumário todas essas opções e especificamente nós temos muito mais detalhados, de forma mais detalhada, o que nós vamos falar aqui nessa aula de hoje. Nessa aula de hoje nós queremos falar para vocês a verificação do seu diretório de trabalho e nós vamos utilizar a função read.table
ou utilizar as ferramentas do RStudio para importar esse conjunto de dados em um objeto da classe DataFrame, e no caso o modo é um modo lista. Então, ao importar esse conjunto de dados para um objeto, ele vai entrar num objeto da classe DataFrame, e aí nós poderemos fazer essa leitura e, por consequência, as análises ou outras situações de interesse, plotagem gráfica, etc. Tá? Diferentemente das aulas anteriores, nós vamos diretamente para o RStudio fazer essa execução de importação. Queremos deixar claro que esse assunto sobre importação ele é muito mais expansivo, porque você hoje tem uma integração de interfaces com outras linguagens que o R tem, e aí você tem diversos outros recursos como APIs, utilizar outros programas específicos para banco de dados, ou importar dados de análises, não só banco de dados, de outros programas para dentro do R, etc. Tem uma infinitude de coisas, mas que hoje nós vamos estar limitados a termos um arquivo de texto em que ele tem um conjunto de dados e que nós, no R, queremos fazer a leitura para, por consequência, fazermos análises ou outra coisa de interesse. Então aqui, de modo mais simples, indo para o mais rápido de se fazer, eu posso vir aqui no terceiro quadrante, estando no RStudio, e com o botão importar dados, eu vou escolher a opção From Text do pacote Base. Escolhendo, eu vou selecionar agora qual o meu arquivo de texto que eu vou importar esses dados. Escolho e aperto o botão Open. Ele abre uma janela para mim e a estrutura do arquivo de texto, ele já coloca as opções, os argumentos na função necessárias para deixar na estrutura que o R irá fazer a leitura de modo correto. O nome do objeto, na realidade, que irá se associar ao objeto, eu posso escolher ou deixar por padrão, que o próprio RStudio colocou do próprio nome do arquivo de texto escolhido, que foi alfafa. Então, feito isso, eu venho e importo. Se você fosse utilizar a linha de comando, aqui o que foi realizado, ao invés de ele ter utilizado a função read.table, ele usou o read.delete e simplesmente apontou para o local e arquivo específico que está dentro do seu computador. Se eu quisesse fazer isso manualmente, eu poderia digitar essa linha de comando ou utilizar o que nós acabamos de falar anteriormente, que é a função read.table. Iria fazer a mesma coisa. Então, aqui o que ele fez foi associar o nome e carregar um objeto do tipo DataFrame, em que se eu pedir para saber se isso aqui é um DataFrame ou não, eu vou usar as funções com prefixo is ponto, e aí vou perguntar se isso é um DataFrame. Vou dizer aqui dentro do argumento, né, alfafa, o objeto. Isso aqui é um DataFrame, alfafa? Então ele me mostrou que isso aqui é um DataFrame. Então aqueles mesmos recursos que nós tivemos para a aula de DataFrame, nós podemos fazer aqui com esse objeto alfafa. Então ele também usou uma linha de comando view para a gente poder visualizar, certo? Se nós quiséssemos fazer alguma alteração em alfafa na visualização, nós poderíamos, mas não alterando o arquivo de texto, alfafa, que seria usar a função edit. Então eu poderia criar aqui e fazer uma atualização de alfafa e atribuir um comando que seria o edit. Eu quero editar o objeto alfafa e adicioná-lo em alfafa. Ou seja, ele vai fazer uma alteração
nesse objeto. Então, o que acontece com essa função edit? Ele abre para mim uma janela. Se nós quisermos fazer alteração em alguma das células, a gente pode. Então, aqui eu posso digitar 3.0, ou melhor, não 30.0. Para concluir essa gravação, eu aperto Enter para passar para a próxima célula. E se eu peço para visualizar esse objeto novamente alfafa, perceba que essa célula ela foi alterada, mas nós não alteramos o arquivo de texto. Se eu entrar aqui no arquivo de texto, perceba que o 2.89 ainda continua. Nós não alteramos. Ou eu uso dessa forma, ou da mesma forma que nós fizemos o view, só que o view ele vai observar agora o view com o objeto alterado. Então perceba que o arquivo de texto não foi alterado, ele continua 2.89. Nós não fazemos essa alteração. Beleza, então esses foram os recursos básicos que nós fazemos a importação. O que eu quero fazer para frente agora, aí a gente pode usar os sistemas de indexação ou qualquer outra coisa. Se nós quisermos aqui fazer por linha de comando, ao invés de usar o read.delim, nós podemos usar o read.table, como nós dissemos para você. Quando foi importado, esse objeto ele veio, a ligação dele ele veio para o ambiente global, a gente consegue trabalhar com esse objeto agora com o nome alfafa, e aí todas as suas análises você consegue fazer. Vamos apagar aqui novamente e vamos por linha de comando. Eu vou dar um Ctrl L no meu console. E agora, eu aqui no meu script, que aqui não está salvo, porque não tenho interesse, mas vocês já sabem como salvar, tem vídeo aula específica para isso. Eu quero agora pegar a alfafa e eu quero ler por linha de comando, né? esse arquivo de texto. Então eu vou usar a função read.table. Em read.table, o que eu vou fazer é apontar para onde esse arquivo está. Se você quer usar a função em que eu aponto para o diretório e aqui apontar para o diretório, eu simplesmente só vou dizer o nome do arquivo e colocar os argumentos básicos dessa função read.table, é muito mais rápido. Então, para eu saber onde é que está meu diretório, onde está o diretório de trabalho, eu vou usar a função getWD. Em getWD, eu vou verificar em que diretório eu estou. Aqui, especificamente, eu estou justamente no diretório em que os arquivos de texto que eu vou utilizar estão nele. Então, eu simplesmente preciso dizer o nome do arquivo aqui dentro dessa função. Um outro recurso que nós temos pelo RStudio para não simplesmente verificar qual é o diretório, mas alterar o diretório, que significa utilizar a função setwd, e aqui dentro eu colocar qual diretório que eu quero, e aí você lembre que a barra ela deve ser invertida para você apontar para o diretório, ou você pode utilizar no menu aqui em Section e escolher esse diretório, né? Você vem aqui em Set Work Diretório e depois escolhe o diretório e aqui você aponta para onde você quer. Vamos supor, eu vou apontar aqui para curso R. Em curso R, ele vai fazer a mesma coisa que eu ia fazer, que é usar o setwd, ó, e está apontando para onde eu quero. Quando eu aponto para onde eu quero usando o Section Set Work Diretório, ele já faz essa atualização aqui na aba Files para o diretório que eu quero e eu consigo visualizar esses arquivos de texto. Então aqui em read.table, como eu já estou dentro do meu diretório, eu vou digitar simplesmente o nome alfafa.txt e aqui o que nós vamos ter de adicional, além do nome, nós vamos dizer, tem o separador de casa decimal é só espaço, por default, ou seja, o padrão das funções, nós não vamos alterar aqui nessa situação, nós vamos deixar do jeito que está, porque por default, por padrão, o separador de variáveis é um espaço, que no caso, o nosso arquivo de texto, o alfafa, ele nós conseguimos visualizar
ele anteriormente. Uma outra forma, que é o que diferencia o TXT do CSV, é que o separador de variáveis é um ponto e vírgula e não um espaço. É preferível esse tipo de arquivo porque você consegue controlar melhor suas colunas para um arquivo de texto. Então, o que eu só vou acrescentar aqui na função read.table, eu vou utilizar o cabeçalho. O cabeçalho significa a primeira linha desse arquivo de texto. Geralmente a gente põe o nome da variável, que é a forma da gente identificar as colunas. Então eu vou dizer que sim, que tem um cabeçalho, true. Feito isso, e mais algumas outras alterações e argumentos que você queira acrescentar, sugiro a vocês entrarem na página e na seção específica de importando dados, de importação de dados, lá no nosso curso, e você vai ver muito mais detalhes sobre essa função. Feito isso, eu aperto Ctrl, seguro o botão Ctrl e aperto Enter, ou então eu uso esse botão Run. Perceba que nós criamos esse objeto da mesma forma que nós fizemos aqui pela importação de dados. Então é isso. A videoaula de hoje, ela se resume a nós fazermos essa importação de dados. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, ponham na descrição do vídeo ou entrem em contato com a gente. Bons estudos e até a próxima!